pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e cuidando de si, cuidando dos próximos aí, as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, né? Bom, meu nome é Eduardo Miranda e hoje eu preparei aqui alguns slides para a gente continuar as nossas aulas, né? No sentido de guiá-los aí, de tornar esse trajeto um pouco mais tranquilo. Eu preparei aqui alguns slides, principalmente focado no capítulo intitulado A Formação da Globalização Econômica, do material didático de vocês. Nesse capítulo a gente discute, já na primeira parte do capítulo, principalmente as questões históricas relacionadas a essa formação, né, esse começo do que a gente está chamando aqui de globalização econômica. Também uma questão importante em relação à integração e à interdependência das economias no mundo todo, com destaque para os Estados Unidos da América. Então vamos dar uma olhadinha lá o que a gente pode tentar trabalhar nesse aspecto, nesse sentido. Então, o material de vocês começa com um debate bastante interessante do ponto de vista das primeiras formações dos blocos econômicos, né? Isso se deu lá pela década de 90, né? O Mercosul é um desses importantes blocos, que é aqui faz parte o Brasil, né? Então fica mais fácil para a gente compreender essa discussão. Mas também fala da União Europeia, que também foi muito importante nesse processo de identificação de como essas economias são integradas e interdependentes. Então essas duas palavrinhas, integração e interdependência, são fundamentais. O que fazem parte nesses blocos? Esses blocos econômicos são basicamente uma junção supranacional. O que quer dizer isso, supranacional, né? Que vai além dos países propriamente ditos, num sentido de uni-los, né? Unificá-los do ponto de vista econômico. Então, as regras que cada um desses países tem especificamente nos seus países também são levadas para um terceiro nível, digamos assim, para uma terceira dimensão, que é uma estrutura organizacional supranacional, ou seja, que leva em conta leis que cabem para todos esses países que fazem parte desse bloco econômico. Então, além das já tradicionais leis econômicas ou tratativas econômicas dos países, há uma terceira dimensão nesse sentido que unifica leis, padrões, costumes, trocas comerciais entre esses países. E a gente está chamando isso de bloco econômico, né? Como o Mercosul e a União Europeia. Então vamos dar uma olhadinha lá, né? A primeira parte lá do livro vai trazer alguns entendimentos históricos aí de sociólogos, geógrafos, economistas, né? Começando pelo Milton Santos, nosso grande geógrafo brasileiro, que pensa esse processo a partir lá, muito antigamente, já das grandes navegações do século XVI, né? Foi, segundo ele, nesse processo que se deu início à internalização ou à mundialização da economia. Um outro brasileiro, agora um sociólogo importante chamado Ottaviani, vai falar que esse caráter mais internacional se deu a partir, né, a globalização se deu a partir da Segunda Guerra Mundial. E o livro dá grande destaque para um economista, né, o Keynes, que pensou e vivenciou esse processo, né, a partir da sua biografia. Ele vive ali naquele período das duas guerras mundiais, né, e ele, como economista, tentou perceber esses impactos, né, da Primeira Grande Guerra e da Segunda Grande Guerra na organização econômica do mundo. E aí propõe, né, uma série de questões importantes, né, de organizações, né, essa ideia do Keynes, de que sejam organizados economicamente a partir de um novo paradigma, a partir de uma nova visão. Porque, segundo ele, foram principalmente os motivos econômicos que levavam tanto os países para a Primeira quanto para a Segunda Guerra. E esses estragos foram causados pela guerra, né, foram muito significativos na Europa, o que fortaleceu a atual, né, a situação dos Estados Unidos da América como grandes, digamos assim, potenciais no sentido econômico, né, como grandes, o país que é, digamos assim, o país de destaque no sentido econômico. Então, ele faz esse recorte, né, e mostra por que os Estados Unidos hoje é tão preponderante para a gente falar em globalização, em economia no mundo todo. Ele vai mostrar que é a partir dessas causas, desses estragos, né, oriundos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, especialmente no continente europeu. Isso permitiu, digamos assim, um grande destaque, hoje atual, grande protagonismo dos Estados Unidos da América no cenário econômico. Bom, tudo isso é importante e a gente também destacou
de certa forma, o acordo de Bretton Woods, lá no material de vocês aqui também, que foi um acordo realizado em 1944, que permitiu, digamos, essa nova conjuntura, essa nova configuração econômica. Então, diferentemente dos acordos posteriores à Primeira Grande Guerra, né, foi após a Segunda Grande Guerra que a gente precisou, digamos, colocar de modo simultâneo, né, a organização econômica e a organização da paz, a ideia de a gente viver um mundo em paz. E aí surgiu, né, uma série de medidas, uma série de acordos desse encontro, desse evento. As principais medidas, eu destaco aqui, são a liberação gradual do comércio internacional e do estabelecimento de regras para a circulação internacional do dinheiro, a adoção do dólar como moeda universal. Então é a partir desse movimento aqui, né, pós-Segunda Guerra, desses acordos, que a gente tem o protagonismo do dólar, como a gente sempre vê nos noticiários, nos jornais, né, como a moeda universal. E a liderança política e econômica dos Estados Unidos foram, a partir de então, o estopim para o início da globalização econômica. Aí a gente está falando do finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Também há uma importante consequência do acordo, ou dos acordos, que foram vários, né, que é a criação de 3 importantes instituições internacionais. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Acordo Geral de Tarifas e de Comércio, que hoje é a base da Organização Mundial do Comércio. Todos esses acordos, pessoal, são importantes no sentido de a gente voltar lá naquele item da integração e da interdependência que a gente tentou abrir a aula. O que seria a integração, né? A integração é basicamente a participação conjunta de países e da total, digamos, necessidade que cada um tem do ponto de vista econômico, tanto da produção quanto do consumo. Portanto, é cada vez mais visível, né? E agora, nesse momento que a gente vive, talvez ainda mais, fique mais ilustrativo e simbólico, que nós temos uma economia totalmente globalizada, uma economia totalmente dependente de vários atores políticos, de vários países operando, né? A gente, talvez há 3, 4 meses atrás, jamais teria a ideia de que um acontecimento lá sanitário, epidemiológico na China, numa cidade muito específica da China, fosse em tão pouco tempo contrastar aí e impactar tamanhos países, né, tamanhas outras conjunturas, e num espaço tão rápido, atingindo também a organização econômica desses países, né? Então, isso só mostra, mais uma vez, que os nossos países e o nosso atual cenário ele é muito globalizado, tanto para questões de deslocamento, culturais, de redes sociais e tal, como também do ponto de vista econômico, né? Então, um problema que aparentemente parecia pontual, né, surgiu lá pontualmente na China, passa rapidamente a ser um problema também em escala global, também do ponto de vista econômico. Então, essa integração que vem também através da formação de blocos econômicos, ou formalmente falando através dos blocos econômicos, ela se dá no dia a dia prático da economia, da venda, da compra, da produção dos produtos, tudo que movimenta a economia. E é nesse sentido que há um destaque para a segunda característica, que é a interdependência. Portanto, todos os países, de certa forma, estão interdependentes, no sentido de que dependem uns dos outros, né? Qualquer atitude, como a gente viu no caso chinês, no caso da epidemia, que vira uma pandemia na sequência, né? Portanto, em escala global. Nós somos muito dependentes aqui, a partir do Brasil, dos acontecimentos econômicos da China e vice-versa, né? Outros países são muito dependentes do que acontece no Brasil, e isso vai criando uma teia, uma rede, né, de interdependências que hoje ela é muito fácil de ser vista e, portanto, pressupõe, né, demanda outras formas de organizar o mundo diferentes dasquelas que nós organizávamos ou usávamos no mundo antes de ser um mundo globalizado, né? Um mundo onde principalmente cada país tinha sua própria regra, era meio que autossuficiente no sentido da sua produção e do seu consumo. Hoje isso já não cabe mais, é muito raro, porque a gente percebe esse caráter já integral e interdependente das economias. Ok, pessoal? Portanto, para finalizar, né, e já no título de revisão, essa era a ideia da aula de hoje, do encontro de hoje. A gente pensar historicamente esse processo, e aí fica claro
que esse é um processo do século XX para cá, né? Alguns autores falam, inclusive antes, né? Como o Milton Santos, a gente viu lá desde o século XVI, o Ottaviani falando já pós-Segunda Guerra, o Keynes, que é um economista importante, também atuando já nesse período pós-Segunda Guerra. Mas para a gente cravar aqui um momento, talvez o século XX tenha sido, né, um grande cenário, né, um grande terreno para essa integração e essa interdependência da economia. Já no final do século XX há o surgimento desses blocos econômicos, que, portanto, partem do ponto de vista já de um instrumento, né, de uma ferramenta formal de atuação dessa economia mais globalizada. Há um destaque também, que era um objetivo que eu abri a aula hoje, da gente pensar o protagonismo dos Estados Unidos, né, o porquê desse protagonismo atual. A gente percebeu que é principalmente fruto dos acontecimentos históricos da Primeira e da Segunda Guerra, que destruíram, de certa forma, economicamente a Europa como um todo. E aí os Estados Unidos, atuando já na Segunda Guerra também, nesse sentido, conseguiu ser um destaque econômico para reorganizar o mundo, e até hoje, já no comecinho do século XXI, aí, a gente tem alguns dessas medidas muito visíveis, né? Como a gente viu lá, uma das medidas do Bretton Woods, a ideia do dólar como organizador, né? A moeda americana como organizador da economia como um todo. E isso fica evidente até os dias atuais. Bom, pessoal, ali você também encontra no próprio capítulo, né, alguns exercícios. A gente vai partir para a aula que vem dessa parte do protagonismo norte-americano, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a globalização e esse caráter mais globalizado da economia mundial, ok? A gente se vê na sequência, valeu, espero que vocês fiquem bem aí e se cuidem. Até mais!